Estão prontos para arrasar geral? Ninguém dá ouvidos a um adolescente. Os pais sempre sabem mais que os filhos? No que se refere à experiência de vida, quase sempre. Os jovens revolucionários deveriam amadurecer antes de terem opiniões sobre o mundo? Sim, deviam, antes de tudo, arrumar o próprio quarto. A psicologia é hoje uma das responsáveis pelo conflito de gerações? De certa forma, sim. E a publicidade, ela coloca lenha na fogueira do conflito de gerações também? O conflito de gerações é uma commodity da publicidade. Começa agora mais um Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre conflito de gerações. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, jovens que acham que vão salvar o mundo, velhos que acham que os jovens não sabem nada, filhos que não entendem os pais e pais que não entendem os filhos. O conflito de gerações sempre existiu? Olha, Thaís, não acho que dá para dizer que sempre existiu. A gente pode dizer que, às vezes, os jovens sempre tiveram mais hormônios ou foram mais impulsivos. Mas a ideia de conflito de gerações, acho que pressupõe uma situação prévia que é a seguinte, que entre uma geração, ou seja, a geração de pais e de filhos, para ficar dentro do tema, você tenha tido algumas rupturas de comportamento, algumas mudanças de hábito, conteúdos de informação, mudança de modos de produção, ainda que minimamente, que introduzem visões de mundo, interpretação do que acontece, alteração de expectativas, que aí sim a gente pode falar que começa a haver um conflito de geração, porque, por exemplo, quando toda menina de alguma forma iria amadurecer, menstruar e ter filhos, independente do ano que ela nasceu ou da época que ela nasceu, e quando todo menino, em algum momento, ia ter que enfrentar o risco da guerra, ou ia ter que enfrentar o trabalho na agricultura, e as meninas também, se o menino ia ser ferreiro que nem o pai e o avô, então você não tinha tanto essa ideia de que existem transformações. Eu acho que quando começa a ver essas coisas, esse tipo de rupturas, aí a gente pode falar de conflito de gerações. Trazendo para o concreto, Pondé, então antes da Revolução Industrial, por exemplo, não havia conflito de gerações e depois da Revolução Industrial passou a haver conflito de gerações. E quais foram as mudanças sociais que impactaram no comportamento das pessoas e que, portanto, impactaram e cultivaram, fomentaram o conflito de gerações? Então, exemplos práticos. A gente pode usar a Revolução Industrial como uma espécie de corte histórico didático. Quando eu digo didático, não quero dizer que ele é falso, eu quero dizer que facilita a localização no tempo. Porque aí você pode começar, como de fato aconteceu, você pode começar a ter mulheres que vão para a cidade, certo? E começam a questionar se elas querem seguir o mesmo destino que as mães tinham ou não, certo? Você começa a ter a possibilidade de um filho dizer que, na verdade, ele não vai querer ser ferreiro como 4 gerações da sua família eram, e ele, na verdade, vai querer trabalhar numa fábrica têxtil. Quando você começa a ter transformação no horizonte de expectativas, você pode produzir experiências que são diferentes daquelas que se costumou ter durante 1000 anos. Nós perguntamos ao publicitário Washington Oliveto
como a publicidade usa o conceito de gerações e como a publicidade enxerga os mais velhos. Vamos ouvir o que ele disse. A publicidade não inventou isso, nem se utiliza disso. Se fala em gerações, em conflitos de gerações, desde que o mundo existe, né? Então a gente precisa imaginar que a publicidade, na verdade, ela não inventa essas coisas. Ela sente comportamentos, tanto a publicidade quanto o marketing, e acompanham esses comportamentos. Nós temos um fenômeno muito claro no mundo, que é o fenômeno de antecipação e prolongamento da juventude. Ou seja, as pessoas estão ficando jovens antes e deixando de ser jovens depois. Quando se pergunta como é que a publicidade, como é que a comunicação trata os mais velhos, sem dúvida nenhuma, se a gente tem um mercado cada mais abrangente e cada vez mais forte, é o tal mercado da terceira idade. Cada vez mais próspero, cada vez mais influente e, por isso mesmo, cada vez mais olhado pela publicidade e pela comunicação. Enfim, eu acho basicamente até um pouco ingênuo no mundo de hoje a gente ficar imaginando conflito de gerações ou mudança de gerações, quando na verdade tudo está cada vez mais parecido, cada vez mais uma coisa só. Achei interessante essa última coisa que ele falou, né? Porque, pelo menos do ponto de vista da publicidade, você continua usando essa imagem de que o jovem é o potencial, ele é que sabe de tudo, e a publicidade joga pesado em cima disso. Quando trabalha com os mais velhos, sei lá, para mostrar celular que tem um número muito grande, porque o cara não enxerga direito. Normalmente os mais velhos, os mais idosos, quando são apresentados à publicidade, parecem meio retardados, assim. Alguém que está precisando que cuidem deles e tal. Agora eu acho que pode haver uma certa homogeneização do comportamento, como ele diz, na direção de todo mundo permanecer adolescente. Ou na direção de todo mundo permanecer mercado consumidor. Talvez o que ele esteja querendo dizer é que a gente também consegue monetizar os mais velhos. A gente monetiza os mais velhos à medida que eles tiverem dinheiro. Então, não sei no Brasil como que a gente pode falar de monetizar mais velho facilmente, quando a maioria dos mais velhos do Brasil não tem dinheiro. Os Estados Unidos já é uma situação um pouco melhor para uma coisa como essa, né? Agora, uma coisa que eu acho importante, do meu ponto de vista, pontuar no que ele disse, é assim, não acredito que dá para falar que sempre existiu conflito de gerações. É muito pouco provável que isso tenha acontecido, porque o conceito de conflito de gerações não é só uma briga de pai e filho. Entra em jogo uma certa visão de mundo que produziu a ideia de jovem, como aquele que carrega o tempo, que está apontado para o futuro, que é a potência. E quando se fala que a publicidade criou a ideia de geração, é claro que a publicidade, ela ausculta. O marketing, ele fica percebendo as tendências de comportamento para oferecer os produtos que as pessoas não sabem que querem, mas vão querer. Né? E nesse sentido, o marketing americano, a publicidade americana, compreendeu muito bem que o fenômeno hippie e o fenômeno da contracultura é dar dinheiro. Tanto é que transformou o hippie num produto. E a calça jeans rasgada também. Conversamos com o cantor Frank Aguiar e o seu filho Ítalo Aguiar para saber como se dá entre eles o conflito de gerações, se é que se dá. Vamos ouvir. O cara cresceu, 22 anos já. Na minha época, quando eu era bem menos a idade dele, hoje eu tenho 51 anos, e principalmente na fase de criança, né, adolescente, meu pai só precisava dar um psiu. Teve uma vez que eu cheguei a me mijar todo, porque meu pai precisou falar um pouquinho mais alto, alterado, ele nem precisava tamanho. Hoje a molecada bate de frente, vem, porque é dois homens mesmo. É diferente daquela geração que eu vivi na minha infância, na minha adolescência. Até hoje, eu com 51 anos, meu pai com 82.
Qualquer coisa que eles falam, eu já tenho esse cuidado de não bater de frente, mas hoje é diferente. E aí, cara, o que você diz aí, filho? Eu concordo, e eu acho que muito disso é em questão do acesso à informação, né? Na época que a gente não tinha muito acesso à informação, toda aquela fonte de conhecimento e de ideias eram transmitidas de pai para filho, da família, e seja do seu chefe, etc. Toda essa relação patriarcal que a sociedade tinha. Hoje em dia, com acesso à tecnologia, à informação, você tem muitas fontes de tudo aquilo que você acha certo ou errado. Então, muitas opiniões que meu pai tem hoje, eu consigo, na palma da minha mão, escutar fontes de outras pessoas que também têm opiniões diferentes, conseguindo assim criar um senso crítico muito mais amplo do que quando se tinha o não acesso à informação. E acho que nesse sentido o conflito de ideias ele se torna uma coisa consequente e natural. E acho que a autoridade também acaba tendo relação com isso, porque no momento em que você escuta outras pessoas, você passa a se questionar, o que é uma coisa natural também. Boa conversa essa, né? É interessante porque na fala do pai, do Frank, né? A referência que ele faz ao pai dele, é mais ou menos o que muita gente por aí fetichiza como nostalgia da tradição, inclusive com relação aos japoneses, né? Tem muito ocidental que fala, ah, não, no Japão é diferente. E é mesmo. Porque se respeitam os mais velhos. Então, mas mesmo sendo ou não sendo, o fato é que justamente isso, que é foco de crítica no Ocidente, considerado como uma coisa velha, antiga, falta de acesso à informação, muito ocidental fetichiza no Japão. Não é isso? De que não, no Oriente existe respeito. O que mostra como essa discussão ela é toda muito frouxa no sentido conceitual. Ela é muito cheia de modinha. Agora, não há dúvida, como fala o filho, que agora você tem muita informação e não tinha antes. O que não significa que você é mais sabido, né? Pelo contrário, o que a gente vem vendo por aí é uma difusão absolutamente abestalhada de conteúdo em que as pessoas colam naquilo e repetem suas bolhas. Então, acho que está muito longe, talvez só daqui a uns 1000 anos alguém consiga avaliar, se for possível, se o mundo não acabar até lá, do jeito que a gente conhece, o que aconteceu por causa das redes sociais. Porque hoje, a gente que está vivendo isso, o que tem é uma enorme fetichização das redes sociais. Não há nenhuma garantia de que porque você tem coisa na palma da sua mão, no celular, você está ficando mais inteligente. Ou sábio, ou entendendo como as coisas funcionam. Seguramente você pode ficar mais bocudo e achando que você entende tudo muito bem, né? Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre o grande livro que inaugurou as discussões acaloradas na mesa de jantar entre pais e filhos. O Linhas Cruzadas está de volta, hoje falando do conflito de gerações. E no século XIX, o escritor russo Ivan Turgenev escreveu a obra Pais e Filhos, que retratou a questão pela primeira vez. Pondé, no Pais e Filhos do Turgenev, a questão básica do conflito de gerações era o conhecimento científico versus as crenças religiosas e culturais da época, não é? O que é que esse conflito da época do Turgenev, da época do Pais e Filhos, tem a ver com o conflito de gerações de hoje? Se é que as duas coisas têm algo em comum. O que elas têm em comum é o fato desse conflito de gerações, essa ideia de que há algo novo trazido pelo jovem, que é basicamente essa ideia, que entra em conflito com o velho, né? Tanto o livro do Turgenev, que na realidade é um documento histórico de época, quanto o que vai acontecer no Ocidente, estão unidos pelo processo de modernização. Mas vamos só dar um passinho atrás, vamos lembrar o que era Pais e Filhos. Então, tinha o Bazarov, que representava esse tal conhecimento científico emergente, ele era médico, não é? E daí ele ia visitar os pais do melhor amigo do interior, que representavam essa Rússia mais atrasada, rural, que acreditava em superstições e coisas assim. Então, a ciência de um lado. Isso. A visão moderna, as novidades científicas. O Bazarov era um jovem que só acreditava em dissecar rãs.
certo? Ele ficava dissecando o rã o tempo inteiro, porque ele entendia que essa era a melhor forma de um dia, quem sabe, compreender o ser humano. O amor nada mais é do que um truque na nossa cabeça, certo? Então, o livro, ele é um retrato da época na Rússia, mas ele dialoga com o processo modernizador como um todo por conta desse cenário de ruptura entre gerações distintas. E nesse sentido, esse conflito de gerações de que fala o Turgenev é parecido com o atual conflito de gerações por causa de uma modernidade que chega abruptamente? A semelhança está quando você ouve... Por exemplo, a gente viu uma entrevista há pouco do Frank Aguiar e o seu filho. Naquela conversa, naquela cena, é muito claro, uma coisa que no romance fica claro, que é esse certo endeusamento do que acontece com o jovem, certo? No romance aparece, né? Aquela coisa que olham para o Bazarov, os pais do Bazarov, olham para o Bazarov como uma espécie de monumento ao conhecimento. Alguém que encarna a transformação da máquina a vapor, que encarna a transformação do modo de conhecimento mágico, metafísico, supersticioso, no modo de conhecimento calculado, geométrico, empírico. Não é muito diferente do olhar que a gente viu na cena. E que é muito comum hoje, quando você ouve alguém que diz assim, não, mas o que falta aos pais é alargar a cabeça, ampliar o pensamento. É a mesma coisa. Por isso, o livro é tão atual, apesar de ser um livro na Rússia, que é um país bastante peculiar, com uma história bastante peculiar, no momento que é 100 anos antes do tema se tornar assunto de TV americana. A Rita Lee, nos anos 70, falou da questão do conflito de gerações na música Esse Tal de Rock and Roll. E agora, o produtor musical, o João Marcelo Boscoli, vai comentar essa letra e comentar também o conflito de gerações. Vamos ouvir o que disse o Boscoli e vamos também ouvir a Rita Lee. Sempre houve esse tipo de conflito representado pela música, no jazz, depois do rock and roll, no hip hop, mas o rock tem um lugar especial nesse imaginário, nessa percepção pública sobre os conflitos geracionais. O rock and roll hoje em dia, quando você vai a um grande show, a um grande festival, ele parece ser, em muitos momentos, a antítese desse conflito, porque você vê avós, pais, mães, filhas, filhos, todos ouvindo uma mesma música. E isso não era comum. Até os Beatles, isso era, na verdade, bem incomum. Há um livro chamado How the Beatles Destroyed Rock and Roll, como os Beatles destruíram o rock and roll, falando exatamente dessa dissolução. Quando os pais e os filhos passaram a ouvir a mesma música, houve uma espécie de curto-circuito nessa questão. Ela nem vem mais pra casa, doutor, ela odeia meus vestidos. Minha filha é um caso sério, doutor, ela agora está vivendo com esse tal de rock and roll, rock and roll. A sacada dessa letra, rock and roll, na minha visão, é transformar um gênero musical e toda a sua simbologia, todos os seus elementos, em uma pessoa que namora a filha e esse tal de rock and roll vem fazendo isso e aquilo com a nossa filha. Então, personificar esses conflitos representados por um gênero musical foi uma grande sacada na minha visão. A letra é sabida mesmo. É muito boa. Né? A imagem de que o rock and roll seria um namorado estranho da filha, né? Mas a gente vê que há toda uma idealização nessa cultura do rock and roll, que é uma idealização como se ela, na realidade, representasse uma espécie de epifania, em que todos ficam jovens o tempo todo, e que todos estão numa revolução permanente. Eu não tenho tanta certeza que todos os jovens hoje ouçam rock and roll junto com os pais. Não há dúvida que a geração que via rock and roll, né? Por exemplo, quando os Beatles ficou famoso, isso a gente está falando dos anos 60, né? Então, assim, de lá para cá envelheceu. Então, é avô, pai, né? De repente já é avô.
Eu não tenho tanta certeza que a molecada hoje não ouça mais sertanejo do que rock and roll, tá? Aí eu acho que às vezes, talvez haja uma certa idealização de que o rock and roll é um estilo musical, ou um gênero musical, em que todos se encontram nele. Então eu acho que há uma idealização, aliás, que é típica da moçada dos anos 60. Agora, então, a gente encontrou a liberdade, todo mundo é legal e brilha, e o mundo vai se encontrar no ritmo e no show de rock and roll. Pondé, falando em idealização do jovem, eu estava ouvindo outro dia um youtuber dizer que quando ele tivesse um filho, o filho iria se chamar Rebeca, porque nome não tem gênero, e o Rebeca iria, segundo ele, de saia no primeiro dia da escola. Ia ser desconstruidão, ele falou. E eu fico pensando se essa idealização do jovem, que, como você disse, na cabeça de hoje sempre aponta para o futuro, sempre está na frente, sempre é mais sabido, se isso também não é a mesma coisa que acontecia antes, com o pai, por exemplo, que não tinha curso superior e não falava que o filho dele ia chamar Rebeca, mas falava que o filho dele ia ser doutor, ia ter diploma. É algo parecido? Eu acho que há uma semelhança no sentido da transformação que o capitalismo industrial introduz. Então, há uma semelhança. Mas, no caso do youtuber que você citou, eu penso que é um típico sintoma agora do século XXI, que é uma tendência aos pais usarem os filhos como experimentação dos seus delírios. Esse menino, ele já nasce com agenda. É o contrário do que ele quer dizer. Já nasceu com agenda. E isso daí seguramente vai zoar a cabeça do moleque, certo? Mas o pai, que se acha desconstruidão, descolado, acha que sacou uma grande coisa. O que é que ele sacou? Ele sacou que existe um elemento sócio-histórico na identidade sexual. Essa frase parece significar muita coisa, mas ninguém sabe o que ela significa na prática. Porque simplesmente é dizer que tem um elemento que ninguém sabe direito, que não tem a ver diretamente com o corpo anatômico, ninguém sabe como funciona, ninguém sabe reproduzir. E aí esse sujeito, diferente, e aí eu acho importante marcar essa diferença, o pai que não estudou e que ficou orgulhoso porque o filho foi engenheiro, a filha foi advogada, sei lá o quê, você tem aí a dimensão da modernidade gozando com sua própria potência, certo? De introduzir uma melhoria material. Nesse caso desse cara, em relação ao filho desconstruído, eu acho que é só o esgotamento da modernidade mesmo. Esse youtuber, ele acha que está fazendo isso, só que ele está, na realidade, construindo nuvens. Médicos são coisas construídas em faculdades, com um certo sistema de formação. O que ele tem na cabeça é alguma coisa que ele viu outro youtuber falar, ou uma frase no Twitter, e ele está achando descolado. E ele, na realidade, vai ferrar a cabeça do moleque. O pai que paga para o filho estudar medicina, a chance de ele ferrar a cabeça do moleque por isso é bem menor e os frutos são bem maiores, evidentemente comprovados. Pondé, agora a gente vai para a nossa caixa de perguntas com algumas questões dos espectadores para você. A primeira é a seguinte, é a do J. Santos 2021. Ele diz o seguinte, então tá, esse conflito é fato, mas como fazer para amenizar esse problema, o do conflito de gerações entre pais e filhos? Não há como você evitar a época em que você vive. Ela está posta nas relações sociais e relações familiares são relações sociais, né? Mas eu acho que uma das formas que talvez fosse possível é você justamente não fazer o que esse youtuber que você falou quer fazer, certo? Achar que você vai resolver esse conflito tendo menos cérebro do que a criança que não nasceu ainda, entendeu? Ou seja, ficar tão encantado com a sua própria capacidade de criação de delírios e achar que com isso você não vai ter conflito com seu filho, porque ele vai ser completamente desconstruído, ele vai ser um nada, na verdade. Outra pergunta aqui é da Dan Taverna, ou do Dan Taverna. Há uma razão nas discussões entre gerações ou apenas uma divergência de visões de mundo? Acho que essa de alguma forma você já respondeu.
Se há uma divergência de visão de mundo, de experiência histórica, de formação. Agora, se ela quer dizer razão, se eu entender essa razão como a causa disso que a gente discutia desde o processo de industrialização, há uma razão como causa. Agora, se ela quer dizer razão no sentido de que um dos dois tem razão, certo? Aí a coisa fica mais complicada. Às vezes, em determinadas situações, a mãe ou o pai pode ter razão. Normalmente, o filho é mais inexperiente, o pai e a mãe é mais experiente. Mas a obsessão dos pais hoje em serem jovens como os filhos, que é uma obsessão muito profunda, porque está inscrito no movimento do capitalismo, do marketing. Isso complica muito. Bom, na minha geração, os meus pais sempre tinham razão. Foi isso que eu ouvi. Para participar do Linhas Cruzadas, você envia sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura, usando a hashtag Linhas Cruzadas. O Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos discutir a pergunta: será que foi a Greta Thunberg que inventou essa tendência de que os jovens vão salvar o mundo? Ou eles sempre pensaram assim? O Linhas Cruzadas está de volta, hoje falando sobre conflito de gerações. E nesse bloco nós vamos falar sobre a idealização do jovem, o jovem como ícone, o jovem que pode tudo e que vai salvar o mundo. Seria a Greta Thunberg, a ativista sueca de 19 anos, o símbolo desse jovem, Pondé? Ela é um pouco hoje o símbolo, mas não é ela que criou isso de forma nenhuma, né? Esse jovem que vai salvar o mundo é um produto da publicidade, né? Não no sentido que a publicidade inventou o jovem, de fato, porque é o resultado do processo desde a industrialização, da modernização, mas a publicidade publicizou isso, transformou isso em produto, certo? Então não é a Greta Thunberg que criou isso, mas ela é hoje um símbolo importante disso daí. Mas a ideia do jovem que vai mudar o mundo, ela está muito ligada ao fato de que a ideia do próprio jovem, quando ela vai surgindo, seja na literatura, seja na nascente psicologia, na nascente pedagogia, no final do 19, começo do 20, o jovem já aparece como uma prova que o mundo está mudando. E de que, então, seria necessário se preparar a sociedade, se preparar as famílias para receber e formar essa potência que é esse jovem nascendo de um novo mundo. O jovem é filho de uma espécie de futurismo social, assim. Pondé, você está falando da valorização do jovem, da idealização do jovem, né? Antes tinha essa figura do homem de meia idade, quando ele estava se sentindo a meia idade, queria se sentir jovem de novo, então tinha aquela imagem de que ele comprava um carrão, esporte, ou então uma motocicleta, ou então arrumava uma namorada bem jovem para ele se sentir jovem de novo. E agora tem essa figura que eles chamam do velho woke, ou seja, aquele cara de meia idade que reproduz, emula o discurso identitário, por exemplo, da diversidade, o discurso feminista. E seria essa, então, uma maneira dele também se sentir mais jovem sem, por exemplo, ter que comprar uma motocicleta? Continua existindo homens com crise de meia-idade que vão comprar motocicletas. Ou que vão arrumar namoradas 20, 30 anos mais jovens. Porém, essa figura do velho woke, que é aquele, então, cara de 50 anos que é mais feminista do que as feministas, que é mais defensor das minorias do que as próprias minorias, que se pudesse arrancaria o próprio corpo para fazer dele uma espécie de semente da transformação mundial. É um modo, sim, de você poder, de repente, enfrentar a meia-idade e perceber que o chamado conflito de gerações, ou essa distância entre gerações, é um fato que vem carregado pelos modos de vida, pelos hábitos, pelos costumes. E agora a gente está vivendo um instante onde isso está um pouco mais agudo por conta da cultura das redes sociais.
Vamos assistir agora um trecho do filme Um Senhor Estagiário, de 2015, com Robert De Niro. Um filme que mostra que a vida de um homem de meia idade num mundo dominado por jovens nem sempre é tão difícil assim. Mas esse filme, especificamente, ele é um filme do bem. O conflito de gerações que é apontado no começo, no sentido de que, afinal de contas, você, com essa idade, o que você vai trazer para a empresa? Ele vai dirigir o carro dela, quer dizer, uma situação, o cara é um executivo, entendeu? Que teve um lugar, inclusive era o mesmo lugar físico, né? A empresa onde ele está é o lugar físico da empresa que ele trabalhou, né? Tem esse aspecto místico na coisa. Ele vai dirigir o carro dela, então ele é um sujeito muito centrado, certo? Ele é muito centrado porque o quê? Ele é viúvo, ele é sozinho e ele vai ser motorista da dona da empresa, imagina, né? E ele não é humilhado, não se sente humilhado por isso. E aí a massagista René Russo se encanta com ele e eles terminam juntos. Quer dizer, esse filme idealiza o homem mais velho, né? Idealiza o homem que é seguro. Experiente. A René Russo também, porque ela não é uma menina. E ela é uma massagista descolada, linda, bonita, sexualmente ativa. Então é um filme americano legal, porque tem um filme americano que beira a idiotice. É um filme americano legal, mas que apresenta um clichêzão de como o filme, como o mundo funciona. Basta você querer. Pondé, ao contrário do Ocidente, o Oriente, a gente pensa, tem a tradição de respeitar e valorizar os mais velhos. Será que existe conflito de gerações no Japão? Então, a gente ouviu aqui o Renato Ishikawa sobre conflito de gerações no Japão. Ele que é presidente da Associação Brasileira de Cultura Japonesa, o Bunkyo. Vamos ouvir o que ele disse. Na família, os pais incentivavam os mais novos respeitarem os mais velhos. E na escola, da mesma forma. Os alunos mais antigos, graduados, devem servir de exemplo, a inspiração para os novos. A própria palavra professor, em japonês, diz sensei. Seu significado ao pé da letra é pessoa que nasceu antes. Essas duas gerações estão sentindo e percebendo que somos interdependentes. As gerações se complementam com a experiência adquirida no passado e se somam com os novos conhecimentos, novas habilidades, novas visões e perspectiva do futuro. Um futuro novo. É isso que eu penso. Muito bom, né, Japa? Mas ele tem uma visão bem otimista, ele fala dessa interconexão, como se uma geração complementasse a outra, uma resolvesse os problemas da outra e as duas seguissem harmoniosamente em frente. Isso existe? Isso é possível, Pondé? Olha, se é possível essa interdependência entre as gerações, isso é o que se espera que o mundo fosse, né? Em que é aquela imagem de que, então, os pais cuidam dos filhos, e aí, à medida que os pais vão envelhecendo, os filhos começam a cuidar dos pais. Isso aconteceu muitas vezes, mas não sempre só necessariamente por causa de amor, mas porque era assim que era, né? Então, eu acho que há uma idealização nisso. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que seja impossível você ter pessoas que têm uma experiência de cuidado maior que outras. Eu suspeito que se você cresce num ambiente familiar onde exista algum tipo de cuidado com os filhos, é possível que os filhos aprendam cuidado, porque você não pode ter nada se você não aprendeu, né? Se você não foi exposto. Filhos cuidados cuidam dos pais, é exatamente isso. No sentido de que isso, inclusive, abre você para a possibilidade de que você seja uma pessoa mais cuidadosa com os outros. Não só dentro da família, eu quero dizer, né? Agora, uma coisa que eu achei muito interessante que ele falou, que eu não sabia, né? Porque especialista em coisa de japonês aqui é você, certo? Que ele falou o significado da palavra professor. Que nasce antes. Isso é muito interessante, porque a ideia do que nasce antes, como aquele que, então, de algum modo tem um conhecimento anterior ao que nasce depois, né? É uma ideia muito precisa da questão.
O que nasce antes, chegou aqui antes, portanto, sabe mais do que acontece aqui, porque quando você chega, ele já estava aqui. A ideia é cristalina. O problema é que a modernização tem por vocação natural desqualificar quem chegou antes. Esse é o problema. Você desqualifica quem já trabalhava antes, você desqualifica aqueles que já são mais velhos, você desqualifica aquele que conhecia um tipo de aparelho que já não serve mais. Assim como você desqualifica um iPhone 6. Exatamente. Então, a ideia de que o que chegou antes tem valor, né? Que achei muito clara a explicação dele, quer dizer, é isso que não tem valor na modernização. É isso que é difícil. Porque o que chegou antes é, por definição, obsoleto. E aí fica essa história aí do marketing, falando que é todo mundo lindo, maravilhoso, e que você pode se reinventar aos 60 anos, aos 70, porque se você não fizer isso, você não consegue fazer parte do bolo. Agora nós vamos para o nosso jogo rápido. Pondé, você já experimentou algum tipo de conflito de geração? Em relação aos meus pais, que eu lembre, não. De fato, já vasculhei a memória em relação... Não é uma experiência da minha memória. Em relação aos filhos, sim. Não pesadamente, mas em alguma medida, sim. Thaís, você já observou alguma diferença de comportamento nas redações nos últimos anos? Sim, mas eu lembro, Pondé, que eu deixei uma redação em 2020, que foi para escrever um livro, etc. Depois não voltei mais. E naquela época, 2020, acho que, pelo menos na Veja, que era onde eu estava, a coisa ainda estava passando por uma transição. A redação era, digamos, muito mais centralizada, assim. Não havia tanto espaço para manifestações geracionais, digamos assim, né? E você? A mesma pergunta, Pondé. Você observou algum tipo de diferença de comportamento nas gerações que você presenciou na sala de aula? Ah, isso sim. 25 anos de docência, em graduação, inclusive, sim. O que eu apontaria é mais difícil você levar uma discussão sobre assuntos em geral de política, sociologia, comportamento, hoje do que era 10 anos atrás, por exemplo. Thaís, conta para nós. Quando você tinha 20 anos, 20 e poucos anos, você se interessava por homens 20, 25 anos, 30 anos mais velhos que você? Exatamente assim. Ah, olha só. Quer dizer, gostava de uns caras meio cabeça, assim, experiente. Exatamente isso. Não são assim todas as mulheres? Eu não sei se todas, mas eu acho que muitas costumam ser. Hoje em dia, quando elas não ficam muito neuróticas, achando, estão com medo se não estão caindo numa armadilha sexista. Linhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco nós vamos saber o que filhos pensam de pais e o que pais pensam de filhos. O Linhas Cruzadas está de volta, hoje falando sobre o conflito de gerações. E nós perguntamos a alguns filhos o que eles acham de seus pais e perguntamos a alguns pais o que eles acham dos seus filhos. Vamos ouvir o que eles disseram. Eu acho muito legal que a minha mãe me ensinou muito sobre o mundo, muito mesmo. E hoje eu também posso ensinar para ela. Eu acho muito bacana isso, que eu já ensinei coisas para minha mãe que não era nem da minha década. Por exemplo, minha mãe achava que se eu tomasse suco de manga com leite eu ia morrer. E eu pude explicar para ela de onde veio essa história. Não acho que eu saiba mais que os meus filhos e também não acho que eles saibam mais que eu. São saberes diferentes. Tem coisas que eu sei e eles não sabem, tem coisas que eles sabem e eu não sei. Então é difícil uma comparação. Eles vivenciaram muitas coisas, muitos momentos durante toda a vida deles e por conta disso eles acabam se tornando nossos guias e nos ensinando a gente viver da melhor forma possível. Meus pais entendem de muitas coisas. Algumas deles acham que não são necessárias de serem entendidas. Mas tá tudo bem, né? Algumas pessoas não estão dispostas a aprender e entender. Em alguns aspectos, eu acabo sabendo um pouco mais por ter experiência de vida, né? Eles, por exemplo, na tecnologia, eles sabem mais do que eu.
né? Mas é um aprendizado constante, todos os dias um aprende com o outro. Eu acredito que a minha mãe, ela tem muita sabedoria sobre a vida que ela já teve. Eu não chego nem aos pés do que ela já passou. Mas sobre o conhecimento do mundo, eu acredito que não, porque o mundo ele é constante, ele está sempre evoluindo. E muitos dos mais antigos, né, isso inclui a minha mãe, não consegue acompanhar tanto a evolução do mundo. Muitas vezes nem eu consigo acompanhar tanto assim. Ele falou que o mundo está sempre em evolução, né? É claro que há um preconceito implícito aí, de que o mundo está evoluindo. Há, sem dúvida nenhuma, processos de transformação que nos remetem à discussão da tecnologia industrializada, do capitalismo, da transformação, que chama-se de modernidade. A gente vê... Uma senhora fez uma fala muito interessante sobre não dá para comparar. Acho que tem uma consistência nisso. Às vezes não dá para comparar mesmo, né? Você tem um certo tipo de experiência aqui, o outro tem um certo tipo de experiência lá. Eu acho que o interessante é que, ao mesmo tempo em que você necessariamente não precisa fazer com que o seu filho ou o mais jovem seja um mudo, né? Você também precisaria fazer com que ele não seja um surdo em relação à experiência pregressa. Apesar de que o último jovem, ele não deixa de ter razão quando ele faz essa relação entre, apesar de ele, do meu ponto de vista, ele se enrolar com a evolução, de que há uma transformação acontecendo e que hoje em dia essa transformação parece vir à velocidade da luz por conta da saturação de redes sociais e que isso às vezes fica mais difícil para pessoas com mais idade acompanhar mesmo. Nós perguntamos ao Tássius Veloso, especialista em tecnologia, se quem viveu sem essas facilidades é páreo para a geração Z, que não conhece o mundo sem computador e celular. Vamos ouvir o que o Tássius disse. Acompanhando as transformações digitais como eu faço há mais de 10 anos, o que eu noto é que os públicos que não são nativos digitais, ou seja, não nasceram já com chip, com a possibilidade de ter o smartphone, esse tipo de coisa, esses públicos querem aprender e querem se integrar nessas novas realidades e possibilidades porque enxergam os benefícios dessas ferramentas digitais. Antes existia uma burocracia danada quando você queria, por exemplo, fazer um boletim de ocorrência. Hoje em dia você pode fazer isso via internet, pode solicitar outros documentos, pode se comunicar. O brasileiro gosta muito de falar e, portanto, até os públicos mais maduros conseguem fazer esse tipo de coisa pela internet, pelos canais digitais. Então eu não percebo assim logo de cara uma rivalidade. O que eu noto é que os nativos digitais eles estão propondo novas soluções que funcionam para essa faixa etária e às vezes o público maduro fica esquecido no sentido de, por exemplo, interfaces gráficas que tenham palavras maiores, botões maiores para que consigam interagir melhor. Mas o caminho é o da complementaridade, porque hoje em dia esses nativos digitais são jovens, estão ali aproveitando o smartphone na velocidade 5G, né? Mas com o passar do tempo também vão envelhecer, terão outras necessidades e é interessante quando as empresas produtoras de tecnologia trazem também pesquisas com os públicos mais maduros para que eles possam opinar sobre a melhoria dos serviços. Então, é uma mudança muito grande de comportamento, o imediatismo que a internet possibilita, a gente nunca tinha visto antes, mas ao mesmo tempo o que eu percebo é que são pessoas tentando se adaptar a essa velocidade, tirar o melhor proveito possível, em alguns casos, também por causa da sabedoria acumulada ao longo dos anos, essas gerações mais antigas conseguem inclusive descartar logo de cara aquilo que pode ser um hype, ou seja, algo que está bombando, mas que com o tempo as pessoas vão perceber que não tem benefício muito grande, enfim, que é perda de tempo. Muito interessante a fala dele, né? É uma fala que apresenta, assim, do ponto de vista sociológico, o cenário, apesar da, digamos assim, da mobilidade do cenário, ao mesmo tempo, essa coisa de que o que é jovem hoje envelhece amanhã, e daí você pode ter uma experiência diferente do que você tinha, ou seja, trazendo um pouco do futuro dessas pessoas que hoje imaginam que elas já são o futuro. E interessante também que ele chama atenção para a capacidade dos mais velhos de filtrar o que é hype, ou seja, passageiro, do que pode ser Isso útil. é essencial na fala dele, porque isso é uma coisa que, inclusive,
é apontado como um comportamento de muitas vezes os filhos perceberem nos pais, porque os nativos digitais são um tipo de metáfora que quer dizer que nasceram falando essa língua. É como você falar native speaker em inglês, alguém que nasceu falando inglês, no caso, ou qualquer outra língua. Nós somos nativos falantes de português. Mas você tem pessoas que aprendem a língua. E às vezes aprendem muito bem, o suficiente para se comunicar muito bem. E aí, nesse sentido, a analogia funciona. É claro que, seguramente, pessoas, como ele fala, mais maduro, você percebe o detalhe da linguagem, muitas vezes fica irritada com tanta senha, com tantas janelas que você abre. Porque também existe um certo fetiche nas empresas de TI, né? Quando a gente lida com eles, percebe que eles têm um fetiche que você olha às vezes e vai nisso que você pontuou. Será que não era mais fácil isso aqui, simplesmente ir direto? Por que tem que abrir 3 janelas para chegar lá? E aí os modismos, né? Os estilos, achar que tal assunto é super importante porque está bombando. É quase tudo lixo. Bom, daí agora a gente vai ver uma cena do filme Meia-Noite em Paris, em que o escritor Gilles, que vive nos dias de hoje, sonha com a década de 1920. Na ficção, como tudo é possível lá, ele pega uma charrete numa esquina de Paris e viaja no tempo. E aí, nessa cena que a gente vai ver, intelectuais discutem numa mesa de bar qual foi a geração mais brilhante e a mais medíocre. Vamos ver. Esse filme, o personagem principal é um escritor, quer ser escritor, aquele americano típico que quer escrever my book e não escreve nunca. A mulher dele está traindo ele com um professor de história da arte em Paris, né? E ele é completamente desinteressado dela, porque está perdido com a história do livro, e ele viaja para o passado. E aí ele encontra essa menina, e daí ele viaja para 1920, e daí eles vão parar em 1890, que ela acha o máximo. Nessa cena ele está tendo um insight que vai resolver, é quase psicanalítico, né? Porque assim, ele percebe que na realidade o problema está nele. E que, assim como ela acha a Belle Époque maravilhosa, provavelmente daqui a algum tempo ela vai achar que a Renascença era maravilhosa. Por quê? Porque para trás. É um filme que faz uma crítica da nostalgia romântica do passado. E o personagem, quando ele tem esse insight, ele percebe que não significa fantasiar com o passado. Significa ele ser capaz de fazer o que o coração dele quer no presente. E aí ele dá uma solução romântica, né? Que inclusive ele acaba encontrando uma parisiense linda, que se apaixona por ele, o que evidentemente não acontece em Paris jamais, né? Mas é o Woody Allen sonhando com a resposta do problema da vida. Mas então, isso também mostra que assim como a gente tem uma idealização do futuro, do jovem e do futuro, a gente também é capaz de fazer isso em relação ao passado. Totalmente, essa é a idealização romântica, né? O romantismo, como reação às rupturas modernas, ele trouxe uma série de coisas, mas uma delas, importante, é uma certa tendência regressiva. Valorização da Idade Média, por exemplo, do amor medieval, valorização da Grécia Antiga clássica, certo? Essa ideia de que o passado era melhor. Por quê? Porque o futuro vai ser destruído pelo dinheiro, pela tecnologia. Então, sem dúvida nenhuma, a modernidade idealiza o futuro. E o romantismo, em reação a isso, idealiza o passado, como alguma coisa que a gente tinha, que é o sentimento que muitos de nós têm quando vai, sei lá, para Hotel Fazenda, roteiro de charme, certo? Ou vai para a Europa e fica curtindo aquele casario antigo, achando que a vida na Europa tem uma raiz, ou em Tiradentes, né? E o que o filme diz no final é o seguinte, não é nem o futuro nem o passado, é o presente. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.